Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos liquidar o capítulo dessa semana. Vamos trabalhar com qualidade de uma função, tá? Era um assunto que até 2015 muitas pessoas não trabalhavam quando se falava de Enem. E você me diz, Kenji, por que a galera não trabalhava? Porque era um assunto mais difícil de visualizar aplicabilidades que satisfizessem o Enem. Mas, o que é que ocorreu? Em 2015, na prova do PPL, foi lá e pingou uma questão, e a partir daí o Brasil inteiro começou a ensinar tal conteúdo. Então vamos embora. Quando você trabalha com a função, que foi o que nós fizemos semana passada, você tem funções que têm uma qualidade, tá certo? Então essa qualidade, e tem funções que também não têm qualidade. Então como seria isso, Cris? Imagina que eu tenho uma página aqui e eu posso falar o seguinte, olha para cá. A primeira condição, claro, para você começar a trabalhar com isso, é você ter uma relação binária, uma relação entre dois conjuntos. Deixa eu aumentar a espessura, razoável. E se tem uma relação entre dois conjuntos, a primeira relação, qual seria? É que, nesse caso, essa relação fosse uma função. Então, imagina que eu tenho uma situação desse tipo, ok? E se eu tenho uma situação desse tipo, eu poderia ter uma associação que, para cada elemento do conjunto de partida, você tivesse um único elemento do conjunto de chegada. Essa relação aqui é uma função. Então, veja, numa linguagem bem popular, isso é um lembre, tá? Cada elemento do conjunto de partida tem que mandar uma única flecha. Isso está acontecendo. Então, se cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha, essa relação aqui é uma função. Aí você me diz, Kenji, já que é uma função, se eu chamar esse conjunto de A e esse conjunto de B, toda vez que uma relação binária for uma função, o conjunto de partida, todinho, como ele sempre está relacionado, é o domínio. O conjunto de chegada todinho é o contradomínio. E quando você associa, pega somente os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados, os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados, esses caras que eu estou pintando aqui de verde, formam o conjunto imagem. O conjunto imagem são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados. Beleza? Então, quando eu digo que uma função nem sempre fica ligado que uma função é simbolizada pela letra F, pode ser simbolizado por qualquer letra, G, H, o que você quiser. Mas nesse caso, como nós simbolizamos pela letra F, é uma função de A em B. Isso é só para recapitular, tá, pessoal? Como é a função de A em B, significa que é uma função que parte elementos de A para B. Veja que é uma relação binária e tem uma relação formada por pares. Então, significa que para cada valor de x aqui, eu estou obtendo um y. Que ao invés de escrever y também, como para cada x eu aplico a minha função, eu poderia dizer que esse valor de y é o f de x. É a possibilidade. Fechou aí? Então, o que é que acontece? Quando você começa a trabalhar com funções, você trabalha com a qualidade de uma função. E quando você trabalha com a qualidade de uma função, claro que nem toda função tem qualidade, mas uma das primeiras qualidades que nós temos é de uma função ser chamada de injetora. Kenji, por que tu subiu isso para olhar? Porque eu queria saber se ele estava falando primeiro a injetora. Kenji, o meu professor, ele não chama de injetora, ele chama de injetiva. Isso aqui está errado? Não, pessoal, está perfeito. Injetor ou injetiva significa a mesma coisa. E quando é que uma função pode ser chamada de injetora? Ou uma função pode ser chamada de injetiva? Vou te mostrar agora. Uma função é chamada de injetora ou injetiva quando ocorrer o quê? Quando todo elemento do conjunto de partida estiver enviando flecha
para um elemento do conjunto de chegada diferente. Na linguagem popular, elementos diferentes do conjunto de partida têm imagens diferentes. Como seria isso? Imagina que eu tenho essa circunstância aqui, ó. Por exemplo, eu tivesse esse -1 mandando flecha para o -2, o 0 mandando flecha para o 0, 1 mandando flecha por 2, e eu poderia ter gente boiando ou não, sobrando ou não. Se você observar essa relação, cada elemento do conjunto de partida manda flecha para um lugar diferente. Em outras palavras, elementos diferentes entre si têm imagens diferentes entre si. Quando isso ocorre, essa função é chamada de injetiva ou injetora. Então, sempre que eu pegar dois valores de x diferentes, eu vou ter dois valores de y diferentes. É isso que acontece com essa minha função. Fechado? Então, o que é que acontece aqui? Quando você trata disso aqui, você observa o seguinte, numa linguagem popular, cada elemento do conjunto de partida manda flecha para um lugar diferente. Então, sabendo disso, vamos analisar dessas situações aqui, qual delas seria injetiva. Quando você olha esse primeiro caso, essa função, primeira coisa, essa relação entre esses dois conjuntos, é ou não é uma função? Aí você diz, é uma função, Kenji. Por que é uma função? Porque todo elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Perfeito. Segunda colocação que eu estou querendo fazer com vocês é perguntar, essa função é injetora? Veja que x1, x2 e x3 mandam flechas para lugares diferentes. Então, essa função é injetora, sim. Então, esse item 1, ok. Essa segunda relação é função? Vamos verificar. Todo elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. É função. Se você observar, A tem como imagem E, B tem como imagem F e C tem como imagem G. Então, elementos diferentes mandam flecha para lugares diferentes ou possuem imagem diferente. Então, isso aqui é uma função, sim, injetora. Então, esse item aqui, ó, ok, mais uma vez. Já na letra C de casa, que é o item 3, o que é que ocorre? Veja que isso aqui perguntando se é função. E você pode analisar que é uma função, sim. Por que é função? Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Perfeito. É função. Mas essa função não é injetora. E se você perguntar, por que ela não é injetora? Porque você tem dois elementos diferentes do conjunto de partida, V e Z, que estão tendo a mesma imagem. Estão mandando flecha para o mesmo canto. Então, essa função não é injetora. Já a gente faz uma análise gráfica, você vai ver que é tranquilo, mas eu acredito que a análise quando a função é injetora ou não, tá boa. Beleza? Vamos embora? Vamos com tudo. A minha segunda circunstância, a minha segunda análise, é quando a minha qualidade da função ela não é chamada injetora, e sim sobreinjetora. Sobreinjetora ou sobrejetiva? É o que a gente vai analisar agora. Deixa eu dar um gole de água. Que a gente vai seguir agora. Imagina que eu tenho uma relação como essa aqui, e eu mostro para você o seguinte. Será que essa função aí ela é sobrejetora? Como é que eu verifico? Primeiro eu tenho que verificar se a relação é função. Beleza? Se eu tivesse essa análise aqui, você ia verificar que essa relação sim
é função? Primeiro, por que uma função? Vou chamar essa função de G para a gente mudar um pouquinho. Primeiro é função, porque cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Essa relação é função. Aí, a segunda pergunta, essa função é chamada de injetora? Não. E por que não, Kenji? Porque eu tenho dois elementos do conjunto de partida, menos 1 e 1, que eles possuem a mesma imagem, que é o 2. Essa função não é injetora. Mas essa função é chamada de sobrejetora. Ela não é chamada de sobrejetora ou sobrejetiva, não pelo fato dela não ser injetora ou injetiva. Numa linguagem bem popular é assim, ó. Na linguagem mais popular possível. É assim. Olha o conjunto de chegada. Sobrou alguém? Não. Se não sobra ninguém, a função não é sobre... Desculpa. Olha o conjunto de chegada. Olhei. Sobrou alguém? Não. Se não sobra, é sobrejetora. É assim que a gente analisa quando uma função é sobrejetora ou sobrejetiva. Quando você olhar para o conjunto de chegada e você verificar que não sobra ninguém. Uma linguagem mais formalizada, matematicamente falando, é analisar o seguinte. Quando você olha o conjunto de partida, ele é o domínio. Quando você olha o conjunto de chegada, ele é o contradomínio. Então, o contradomínio, nesse caso, eu poderia dizer que é o conjunto B ou o conjunto formado pelos elementos 0 e 2. E se eu te perguntasse quem é meu conjunto imagem aqui? O meu conjunto de imagens são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados, ou seja, o mesmo conjunto B, 0 e 2. Então, matematicamente, de uma forma bem informal, uma função é chamada de sobrejetora quando o contradomínio for exatamente igual ao conjunto de imagem. Numa linguagem popular, é quando no conjunto de chegada não sobrar. Então, vamos analisar 3 exemplos muito rapidamente. Primeira relação, a gente quer saber se é uma função sobrejetora. Então, como nós tínhamos falado, o primeiro passo é verificar se é ou não é função. Se você observar aqui, cada elemento manda uma única flecha, essa relação é uma função. Olhando para o conjunto de chegada, você observa que ninguém sobra. Então, ela é sobrejetora. Sim. Será que ela é injetora? Injetora não, porque eu tenho dois elementos diferentes, A e B, que possuem a mesma imagem. Quando eu olho para esse segundo exemplo, eu pergunto mais uma vez, é função? Se você analisar, é função sim. Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Como elementos diferentes mandam flecha para lugares diferentes, posso afirmar que ela é injetora. Mas será que ela é sobrejetora? Não, né? Por quê? Porque no conjunto de chegada sobrou. Então, essa função é só injetora e não sobrejetora. Já essa outra ela é só sobrejetora e não injetora. E, por último, o terceiro caso, que você visualiza. É uma função? É. Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. É função. Nesse conjunto de chegada aqui, pessoal, sobrou alguém? Não. Se não sobra, a minha função é sobrejetora ou sobrejetiva. Além disso, quando você compara X vezes Z, são elementos diferentes e eles possuem imagens diferentes. Então, além de ser sobrejetora, essa função é injetora. Então, quando uma função tiver essa dupla situação, essa dupla qualidade for sobrejetora e injetora, você diz que essa função é uma função bijetora objetiva, que é quando tem uma importância significativa. Então, se você me disser, a função é bijetora quando, Kenji? Quando tem essa dupla qualidade. Quando ela for sobrejetora, injetora. E eu vou te mostrar qual a grande relação e importância dela para a gente analisar. Vamos verificar mais 3 casos, se são casos de analisar a qualidade, e logo em seguida eu vou te especificar particularmente a importância da função bijetora. Exemplo 1 aqui, o que é que você observa? Primeira pergunta, é função? Sim.
Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Aqui no conjunto de chegada, ninguém sobra. Se ninguém sobra, a função é sobrejetora. Além disso, elementos diferentes entre si têm imagens diferentes entre si. Então, além de sobrejetora, ela é injetora. Então, nesse caso, a função é bijetora. Segundo exemplo, mais uma vez, é função? Mais uma vez, sim. Cada elemento do conjunto de partida mandou uma única flecha. Ela é sobrejetora? Não, porque sobrou. Então, não é sobrejetora. Ela é injetora? Também não, que dois elementos diferentes estão tendo a mesma imagem. Quando uma função não é nem sobrejetora e nem injetora, é uma função que não tem qualidade, é uma função qualquer, mas nesse caso é função. E por último, esse terceiro caso, que nem função é, né, pessoal? Porque falha em dois aspectos. Primeiro, esse cara deixou de mandar flecha, significa que não tem imagem para ele. Segundo, esse cara está mandando duas flechas, X está mandando duas flechas, significa que ele tem duas imagens. Então isso aqui não é função. Quando você começou a analisar, eu falei para vocês a grande relevância. E eu vou analisar aqui, ó. Imagina que eu pego esse mesmo grupo, essa função injetora, e a única coisa que eu vou fazer, deixa eu voltar. Enquanto que essa função aqui, f, eu estou tentando verificar a minha relação inversa, f é menos 1. Queijo, que é a função inversa? A função inversa é isso. Quem manda começa a receber e quem recebe começa a mandar. Quando você analisa essa relação inversa, eu posso garantir que essa relação inversa é função? Não, porque aqui sobra. Então, significa que se você tiver uma função injetora, não garante que ela tenha inversa. Não garante que ela seja inversível ou invertível. Mais uma vez, analisando agora a situação de ela ser sobrejetora. Deixa eu arrastar aqui. Pronto. Arrastando, porque essa figura ficou horrível. Agora vai. Se eu estivesse analisando minha relação inversa aqui, simboliza por G a menos 1, e quem mandava recebe, e quem recebe manda. Quando você analisa essa relação inversa aqui, pessoal, a pergunta é função? Não, porque tem esse cara aqui que não manda mais do que uma flecha. Então, a função ser sobrejetora ou uma função ser injetora não garante que sua relação inversa continue sendo função. Já quando ela é bijetora, sim, pessoal. Quando ela é bijetora, é o principal fator. Por exemplo, esse caso. Se eu estivesse analisando esse caso aqui, o que nós temos? Eu vou inverter a ordem das setas. Então, quando eu faço eu chamo essa função aqui de h, e esse h menos 1, a pergunta é se essa relação inversa é função. Você verifica que sim, porque cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Então, quando a função for bijetora,
ela é uma função que você poderia dizer que ela é inversível ou invertível. Essa é a grande característica, a grande importância quando a função é bijetora. Vamos fazer uma aplicação para a gente analisar? Vamos embora. E na aplicação, como nós tínhamos comentado, pessoal, vê esse exemplo 1. Observe os diagramas a seguir, temos 5, né? Acho que está bem claro para aí. E das 5 ele afirma o seguinte: assim, 1 representa uma função injetiva, 2 não representa uma função, 3 representa uma função sobrejetiva, mas não injetiva, e assim vai. Vamos analisar item a item. Então vamos embora. 1 representa uma função injetiva. Antes de a gente analisar se é uma função injetiva ou não, tem que verificar se é função, pessoal. E esse primeiro caso você sabe que é uma função. Por quê? Porque todo elemento do conjunto de partida está mandando uma única flecha. Então é função. Ok? Já que é uma função, a pergunta é injetiva? E a resposta é não. Por quê, Kenji? Que tem 2 elementos do conjunto de partida com a mesma imagem. Então essa função não é injetiva. Com isso, o item 1 está falso. Quando você analisa 2, ele diz que não representa uma função. Vamos analisar. Quando você analisa o diagrama 2, isso aqui é de função, pessoal? Sim. Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. Então é uma função. Beleza? É uma função, sim. Então, ele está dizendo que não é função, então o item está falso. 3, o que é que ele diz? Representa uma função sobrejetiva, mas não injetiva? Olha aqui. Primeiro tem que analisar se é uma função, e você verifica que é uma função, que cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha, é uma função. Essa função, se você observar, elementos diferentes, 6, 7 e 8, estão tendo imagens diferentes. Então, essa função é injetiva, mas ela não é sobrejetora nem sobrejetiva. Aí você me diz, Kenji, por que ela não é sobrejetora nem sobrejetiva? Ela não é nem sobrejetora nem sobrejetiva, porque no conjunto de chegada sobrou. Então, eu posso afirmar que 3, ele diz, representa uma função sobrejetiva? Não, representa uma função injetiva, mas não sobrejetiva. Então, o que é que eu posso afirmar? Que se eu tivesse trocado de posição esse cara com esse, aí o item seria correto. Representa uma função injetiva, mas não sobrejetiva. Item 3 também é falso. Item 4, ele afirma, representa uma função sobrejetiva. Vamos lá, pessoal. Essa função aqui, ela é sobre... Primeiro, essa relação 4 é função? Sim, né? Por quê? Porque cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha. É função. Kenji, essa função é sobrejetora ou sobrejetiva? Sim, porque ninguém sobra. Então é sobrejetora ou sobrejetiva. Além dela ser sobrejetora ou sobrejetiva, ela é injetiva, porque elementos diferentes do conjunto de partida estão tendo exatamente o que, pessoal? Imagens diferentes. Tá claro? Então a função é sobrejetiva, além de tudo é injetiva, e ele poderia dizer que era bijetiva. Então, o item 4 é uma função sobrejetiva. Resposta correta, a letra D de dado. No quinto item, ele pergunta se é uma função injetiva, e na verdade não é função, né? E se analisarmos por que não é função, porque tem um elemento aqui que deixa de mandar flecha. Então aqui não é função. Resposta realmente, letra D de dado. Dentre as relações mais importantes, mais prováveis quando a gente trata de Enem, são aplicações como essa 2, tá? Não tão secas como a anterior. Ele diz assim, considere 3 relações binárias, F, G e H, e analisa 3 afirmações. 1. F atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. G. G atribui a cada brasileiro o número do CPF.
H atribui a cada número real um ponto da reta. Aí ele faz a pergunta: podemos afirmar que das relações apresentadas são funções injetoras. Então vamos aqui. Cada pessoa do mundo, a sua idade. Então você poderia ter, por exemplo, você tem Kenji e tem um grande amigo meu, ou se você falar, sei lá, amigos, Marcelo, Val. Kenji ele tem, por exemplo, 42 anos. Aí você tem Marcelo, que é um outro amigo meu, também ele tem 42 anos. Já Val ele tem 43. Então, se a cada pessoa eu atribuo a sua idade, claro que tem várias pessoas que têm a mesma idade que eu. Então, eu não posso dizer que essa função é injetora, porque várias pessoas vão ter a mesma imagem que a idade. Esse item 1 é falso. Ok? Simbora. Item 2, o que é que ele afirma? O item 2 ele diz: a cada brasileiro atribui o seu CPF. Então, isso é verdade, né, pessoal? Se você pegar 15, tem um certo CPF. O número 000. Rosa, que é minha esposa, tem um certo CPF. Kim, que é meu filho mais velho, tem um certo CPF. Cada pessoa da minha família tem um CPF diferente. Então, pessoas diferentes com CPFs diferentes, ou seja, imagens diferentes. Então, esse caso, sim, é o caso de uma função injetora. E, por último, a cada ponto da reta, a cada número real, associa-se um ponto da reta. Então, o que é que acontece? Isso é verdade. Você nunca viu, por exemplo, dois números diferentes estarem na mesma posição na reta. Já viram? Se você já viu, foi errado. Por exemplo, a posição do 1 e do 2 estão em locais diferentes. Se você quiser um número diferente de 1 e 2, estão em posições alternadas também. Então, nunca, nunca, nunca dois elementos diferentes foram colocados no mesmo local na reta. Então, a resposta correta representa a letra F e a letra H. Ou seja, pontos, números diferentes, que não entendeu o item 3, números diferentes são colocados em locais diferentes. Então, é isso que acontece. Então, essa função seria injetora. E com isso, a resposta correta, letra B de Brasil, não. Letra C de casa, GH. E com isso, a gente vai começar a analisar paridade de funções e ele vai seguir aqui firme e forte. Beleza? Vamos embora. Então, seguindo essa parte de paridade de uma função, aí eu tenho que confessar para vocês, nunca fui presente no Enem, mas se esperava mais paridade de função estar presente do que qualidade. Aí você diz, por quê? Porque quando você fala de paridade, a paridade está associada com grafos simétricos. Então, quando você trabalha com simetria, que é uma das coisas que são bem importantes na prova do Enem, então a gente poderia atrelar isso uma tendência maior de presença de paridade do que qualidade. Mas é uma coisa básica, é uma coisa rápida e simples. Vamos seguir. A primeira coisa que muita gente começa a tratar, desculpem aí, é achar que tentar associar com números. E não tem nada a ver a relação com números. Como assim? Nós sabemos que o número é par quando ele é divisível por 2. Não é isso? E quando ele não for divisível por 2, ele não é par, claro. Mas o que é que eu posso afirmar para vocês? Que a função par não tem nada a ver com isso. Então explique, numa linguagem bem simples, aplicada primeiro. Imagina que eu tivesse essa relação aqui.
que eu dissesse para você que menos 2 e mais 2, que menos 1 e mais 1, me levassem justamente cada um deles ao mesmo valor. Então, o que é que acontece? Uma função é par quando isso aqui ocorre, pessoal. Quando eu pego dois valores opostos, aí eu te pergunto, o que é um oposto de menos 2? É mais 2, e eles tiverem sempre a mesma imagem. Quando eu pego sempre dois valores opostos, e eles tiverem a mesma imagem. Quando valores opostos tiverem resultados iguais, essa função é par. Matematicamente, a gente escreve assim, ó. Imagina que eu chamo essa função de f. Se eu faço uma aplicação em x e faço uma aplicação no seu oposto, esses resultados são o quê? Sempre iguais. Quando isso ocorre, a minha função é par. Beleza? Então, quando você começa a analisar uma outra qualidade de função, você pode trabalhar o seguinte. Kenji, quando é que minha função é ímpar? Quando é uma relação muito próxima. Qual? Essa aqui, ó. Quando valores opostos me derem resultados opostos. Não entendi. Vamos embora. Eu vou tentar pegar aqui valores como esse que nós tínhamos colocado. Menos 2, menos 1, 1 e 2. E se, por exemplo, imagina que o menos 2 me leva em menos 4. Imagina que o mais 2 me leva em mais 4. Verifique que esses dois valores são opostos e os resultados obtidos são o quê? Iguais. Imagina que menos 1 me leva em menos 2 e 1 me leva em mais 2. Mais uma vez, valores opostos, resultados opostos. Valores opostos, resultados opostos. Se toda vez ocorrer isso, a função é chamada de ímpar. Em outras palavras, se eu fizer uma aplicação no valor x, se eu fizer uma aplicação no seu oposto, os resultados não serão iguais, porque se forem iguais, a função é par. Um é um oposto do outro. A gente vai aplicar, você vai ver que não tem nada demais. Mas antes de aplicar, eu gostaria de colocar no plano cartesiano para você verificar uma análise muito importante disso. Então, vamos comigo, pacientemente, para a gente trabalhar aqui com vocês. Imagina que eu meto um plano, trabalho aqui com o plano cartesiano XY, tradicional. Eu trabalhasse com esses pontos principais. Deixa eu pegar aqui, diminuir o pincel. E lá vamos. X é menos 2. O Y é 4. Ok? X é menos 2, o Y é 4. Também poderia trabalhar x é menos 1, o y é 2. Vou marcar todos os pontos, depois a gente discute. X é 1, o y é mais 2. E se x é 2, o y é 4. Pronto. Então, marcando as duplas aqui, ó, x é menos 2 e o y é 4.
x é 2, o y é mais 4. Marcando outra dupla. X é menos 1, y é 2. X é mais 1, y é 2. Então, o que é que nós analisamos? Quando você observa esses pontos, se eu tratasse disso aqui como um espelho, você visualiza que o que fica do lado esquerdo dessa reta é o que fica do lado direito. É como se essas figuras fossem figuras o quê? Simétricas em relação ao espelho. Concorda comigo? Então, é isso que caracteriza um gráfico de uma função par. Toda vez que uma função for par, seu gráfico vai ser simétrico em relação ao eixo y. Traduzindo, se eu desenhasse essas imagens e dobrasse meu papel justamente no eixo y, ia haver uma sobreposição das imagens. Se eu fosse colocar justamente os pontos aqui, como se fosse um gráfico, você verifica que existe uma sobreposição. Beleza? Então, decalque. Toda função par, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Já no caso da função ímpar, nós vamos analisar agora. Vou pegar essa relação e colocar aqui embaixo. E vou mais uma vez esboçar seu gráfico. Pelo menos seus pontos. Beleza? Então, eu poderia trabalhar aqui, ó. X é menos 2. O y é mais 4. Esse ponto aqui em cima. Poderia trabalhar aqui x é menos 1. O y é menos 2. Vou colocar todos os pontos. Rosas primeiro. Depois, x é igual a 1. O y é mais 2. E depois, x é igual a 2, o y é mais 4. O primeiro ponto errei, que x é igual a 2, o y é menos 4. Então, esse ponto está errado e vai ser arrastado para baixo. Beleza? Quando você representa aqui, ó, se você pegar as duplas de azul, x é menos 2 e o y é menos 4. X é mais 2 e y é mais 4. Quando eu pego o outro par de pontos, x é menos 1, y é mais 2, menos 2. X é 1, o y é menos 2. Quando você olha esses pontos aqui e você liga esses caras, o primeiro liga ao segmento verde. Quando você liga esse segmento verde, o que é que você observa, pessoal? Você observa que a origem é o ponto médio deles. Quando a origem é o ponto médio deles, significa que esses caras são simétricos em relação à origem. Ok? Por exemplo, se eu pegasse isso aqui como se fosse um compasso, centrasse aqui e rotacionasse esse pedaço, esse ponto cairia em cima desse. De forma idêntica, se eu pegasse esse outro segmento, que eu vou pintar de vermelho, que liga os pontos azuis. Esses pontos azuis, observa que a origem é o ponto médio dele. Quando a origem é o ponto médio de um segmento, significa que esses segmentos são simétricos em relação à origem. Moral da história, toda função par, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y e uma função ímpar o gráfico é simétrico em relação à origem. Então, ele vai analisar alguns detalhes
vou fazer esse exemplo 3, e a gente vai fazer o exemplo 6, e a gente vai dar uma sequência nessa estrutura. Simbora. Mais uma. Esse exemplo 6, desculpa, esse exemplo 3, eu explico uma série de coisas. Então vamos embora. O que é que ele diz? A relação binária a seguir, vou começar pela letra E. Não é função. E eu posso dizer que não é função, pessoal? Se você observar, o que é que acontece? Cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha, então é sim uma função. Letra D de dado. Ele afirma que é uma função injetora e pá. Vamos analisar. Veja que cada elemento aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, são elementos diferentes. Cada um deles mandam flechas para lugares diferentes. Essa função é injetora, tá? Uma função injetora, quando isso ocorre, elementos diferentes mandam flecha para lugares diferentes. Mas ela não é par. Por que não? Porque, por exemplo, menos 2 e mais 2 são números opostos. As imagens deles são iguais? Não, porque para a função ser par, números opostos têm imagens iguais. Quando a função fosse ímpar, números opostos teriam resultados opostos. Então, a função injetora, sim, mas ela não é par. É isso que está deixando falso. Beleza? Letra C de casa, ele fala de uma função periódica. Letra A, ele fala de uma função monótona. Eu vou logo pela letra B de Brasil. Na letra B de Brasil, ele diz que é uma função ímpar e sobrejetora. Veja que menos 2 e mais 2 são valores opostos, têm resultados opostos. Veja que menos 1 e mais 1 são valores opostos, que têm resultados opostos. Então, essa função é ímpar, porque essa é a principal característica da função ímpar. Valores opostos geram imagens opostas. Então, a função é ímpar, sim. E ainda, além de ser função ímpar, observa o quê? Que nesse conjunto de chegada, ninguém sobrou. Se ninguém sobra, a função é sobrejetora, desculpe. Então, essa função, além de ser ímpar, ela é sobrejetora. Resposta letra B de Brasil. Quando você começa a analisar, ele pode perguntar sobre a função ser monótona. E quando você tem um diagrama, às vezes é difícil de enxergar. Qual a dica do professor? Qual a dica de Kenji? A dica de Kenji, pessoal, coloca no gráfico, no plano cartesiano. Então, quando você coloca no plano cartesiano, estou com uma alergia danada. Estou colocando os valores do conjunto de partida, valores de x, e vou associar com os valores do conjunto de chegada. Ok? E o que é que ocorre? Quando você vai marcando esses pontos de preto, você observa o seguinte: menos 2 com 1, depois menos 1 com 2, depois 0 com 0, depois 1 com menos 2, depois 2 com menos 1. Quando você liga esses pontos, mas quem me garante que é uma reta? Ninguém, é só para você verificar. E quando você verifica a evolução desses pontos da esquerda para a direita, nesse sentido, o que é que ocorre? O que ocorre é que você verifica um movimento de subida e descida, e subida de novo. Uma função, quando ela é monótona, ela não pode ter os dois movimentos. Quando você analisa da esquerda para a direita, ela não vai ter movimento de subida
e descida ao mesmo tempo no gráfico. Então, essa função não é monótona. As funções monótonas, elas poderiam ser, pessoal, uma reta desse tipo, que é crescente toda a vida, veja que não tem movimento de sobe e desce. Você poderia ter aquela relação de tempo de meia-vida, que é uma exponencial decrescente. Veja que ela não sobe e não desce. Você poderia ter uma reta constante, que também ela não sobe e não desce. Você poderia ter uma situação como essa, ó. Aí você diz, tem dois movimentos. Calma, o que é que eu falei? Para não ser considerada monótona, tem que ter um movimento de subida e descida. Aqui não. Aqui tem descida, mas não tem subida. Então, isso aqui não é uma função monótona. Da mesma forma, se eu tivesse outra assim, ó, ela não é monótona, porque aqui também não tem os dois movimentos, de subida e descida. Aqui ele é constante e depois sobe, mas não tem subida e descida. Isso aqui são exemplos de gráficos que se refletem funções monótonas. Quando você dá sequência a isso, você fala das funções periódicas. Quando é que uma função é chamada de periódica? Uma função é periódica quando o seu gráfico existe uma repetição nele. Se você olha esse gráfico, você está vendo alguma repetição nele? Não. Repetições de funções periódicas, pessoal, é muito comum em funções denominadas trigonométricas, que você trabalha muito com efeito Doppler. Porque se você, por exemplo, cortasse um pedaço desse gráfico, você conseguiria expandir esse gráfico uma certa quantidade de vezes. Então, haveria uma repetição. Então, isso aqui seria um gráfico de uma função monótona. Beleza? Então, a função monótona é aquela que vai existir uma repetição sucessiva. Tranquilo? Então, isso aqui é a função monótona. Essa aqui. Mas essa aqui não. Porque você não verifica. Aí você pode dizer, Kenji, mas aqui de subida, descer e subir de novo. Mas tem que subir e descer na mesma altura. Tá certo? Então, esse item aqui é falso por causa disso. Então, resposta letra A, realmente. E a gente vai fazer o exemplo 6, que é um problema de autoria minha. Vamos embora. Analisando evoluções da tecnologia, Everson fez uma análise de alguns entretenimentos da matemática. Dentre esses, foi a Netflix. Sabendo que o seu pacote mensal tem um custo de R$ 59,90, analisou o quê? Letra A. A relação entre o número de minutos utilizados em um mês e o valor a ser pago tem uma relação de proporcionalidade. Isso é tudo mentira da letra A, pessoal. Por quê? Se houvesse proporcionalidade, significa que se ele usar 1 minuto, por exemplo, ele paga um valor, e se ele usar 2 minutos, ele pagaria o dobro. E isso não ocorre, porque ele paga um valor fixo de R$ 59,90. Então, isso é falso. Letra B de Brasil. Na letra B de Brasil, ele fala a relação entre o número de minutos utilizados em um mês e o valor a ser pago é uma função real cuja qualidade é ser sobrejetora. Primeiro, para a função ser sobrejetora, ele teria que determinar o conjunto de chegada. Quando ele diz que a função é real, ele não está limitando, ele está dizendo que a função pode ser qualquer número real. Ou, desculpa, o resultado pode ser qualquer número real. E quando ele utiliza a quantidade de minutos, eu não tenho como, por exemplo, para uma certa quantidade de minutos, eu não tenho como pagar um valor negativo. Então, por exemplo, os valores negativos sobram. Então, ele não poderia afirmar para você, no caso, que a relação é de uma função sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, ninguém nesse conjunto de chegada poderia sobrar. E os números negativos vão sobrar. Por exemplo, você não tem como pagar R$ 0, porque não é de graça. Então, o item B está falso.
Item C de casa. Não, desculpa. Já foi item C. Item D de dado. A relação entre o número de minutos utilizados em um mês e o valor a ser pago é uma função real cuja qualidade é injetora. E, mais uma vez, o item está falso. Porque para a função ser injetora, para cada quantidade de minutos diferentes utilizados, teríamos um valor a ser pago diferente. E o valor está errado, é um valor único. Então, a função não é injetora. E, por último, ele diz: o domínio mensal da relação citada entre o número de minutos e o valor a ser pago são reais não negativos, ou seja, o domínio, sim, é o conjunto de partida. O conjunto dos minutos utilizados é qualquer número real que não seja negativo. Aí um aluno me perguntou essa semana: ô Kenji, mas a quantidade de minutos no mês não é uma quantidade ilimitada, mas eu posso ter vários aparelhos ligados, tá certo? Então, realmente é R+, só não pode ser negativo, mas pode ser zero ou qualquer valor numérico. E o valor a ser pago é uma função sobrejetora se no conjunto de chegada aqui ao contradomínio só existe 59,90. Aí sim, qualquer quantidade de minutos utilizados, você só tem um valor a ser pago, que é 59,90. Então, como aqui só teria esse 59,90, mas nenhum outro valor, ninguém ia sobrar, e com isso a função seria sobrejetora. Com isso, a resposta, letra E de Enem. Beleza? Então, vamos embora. Nessa questão 4, pessoal, ele afirma o seguinte: Daniel é gerente de vendas de uma grande loja de varejo e atacado, e ele analisa os gráficos ilustrados a seguir, em que cada um deles mostra o desempenho das vendas de um determinado produto em função do tempo. Qual dos gráficos corresponde a uma função injetora? Se você questionar para mim, Kenji, você não fez uma análise de gráfico de funções sobre qualidade de função, e isso é verdade, eu posso fazer uma análise agora. Observa que para esse ponto, por exemplo, para esse ponto, você tem um certo X e um certo Y. E mais à frente, eu tenho um outro ponto do gráfico. Os pontos do gráfico são os pontos na linha preta, essa linha aqui, ó. E esse outro ponto, claramente, tem um outro X, mas tem o mesmo Y. Moral da história é que você está tendo valores de X diferentes com a mesma imagem. Então, essa função não é injetora. Numa linguagem popular, para você identificar se o gráfico de uma função é injetor ou não, a dica é o seguinte: você vai traçar retas horizontais em todo o percurso do meu gráfico. E se alguma reta cortar o meu gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. A função só será injetora quando qualquer reta horizontal cortar o gráfico em, no máximo, um ponto. Essa é a condição dela ser injetora. Beleza? Então, vamos logo analisar essa injetora. Se eu traçasse retas verticais toda vez que tiver uma parte constante, já sabíamos que ela não é injetora, porque aqui poderia ter uma infinidade aqui, ó, de pontos. Essa reta está tendo uma infinidade de pontos. Significa o quê? Significa que eu tenho vários valores de X com a mesma imagem. Então, se qualquer gráfico que tem uma parte constante,
você já pode afirmar que não é gráfico de uma função injetora. Então, aqui não é injetora, aqui não é injetora, e a única opção que tem de ser injetora é essa última, que qualquer reta horizontal que eu traçar, corta meu gráfico em, no máximo, um ponto. Então, essa função aqui é injetora. Letra E do Enem. Aí, alguns alunos, entende, mas você não falou quando ela é sobrejetora. A minha reta seria sobrejetora quando, no conjunto de chegada, que seria, no caso, o contradomínio, ele tem que definir quem é o contradomínio dele, ninguém sobrar. Por exemplo, se ele dissesse que aqui era o conjunto dos reais, o meu conjunto de chegada, então esses pontos que estão abaixo do gráfico sobrariam. Então não seria sobrejetora. A mesma coisa aqui, você disse que meu contradomínio é o conjunto dos reais, acima desse pedaço do gráfico, você tem pontos sobrando. Então a função, para que seja considerada sobrejetora, é necessário o quê? A função só vai ser chamada de sobrejetora quando qualquer reta horizontal traçada no contradomínio, ou seja, no conjunto de chegada, sempre cortar o gráfico. Essa é a condição de a função ser sobrejetora. Então, injetora, o que é que acontece? A injetora, ela tem que cortar meu gráfico no máximo ponto, e a sobrejetora tem que sempre cortar. Pode cortar em 1, em 10, mas tem que sempre cortar. Beleza? Então, com isso, a resposta correta, como ele queria exatamente analisar a relação de C injetora, era a letra E de Enem. E para finalizar essa série aqui, essa questão 5 está associado a relações de composições, muito importante. Então, vamos embora. O que seria? É o seguinte. Os tamanhos de chapéus masculinos na Inglaterra, França e Estados Unidos são diferentes. A função f de x igual a x menos 1 sobre 8 converte os tamanhos dos franceses para os ingleses. Essa é a função f. E a função g de x converte os tamanhos dos norte-americanos, ou seja, dos americanos, para os franceses. Qual das funções a seguir converte o tamanho x dos norte-americanos para o tamanho dos ingleses? É como se fosse uma ligação direta. É como o pessoal trabalha muito por aí, uma relação como se fosse de quê? Uma relação que a gente trata de... O pessoal fala de criptomoeda, que o cara compra uma criptomoeda, o cara compra, deposita em reais, aí compra geralmente dólares, e os dólares compram a moeda que ele deseja. Isso é uma forma de você fazer, né? Outra situação, eu pego reais, compro dólares, e de dólares eu compro euro. Eu gostaria de saber qual a relação real com euro. Então, isso aqui é uma composição que você pode ter. Para que ele saia diretamente de americano para inglês, ele vai gerar uma função que englobe as duas G e F. Então, ele vai fazer como se fosse uma função que fosse a composição dessas duas. Primeiro, aplica a função G, vai obtendo um resultado G de x. E quando aplica essa função G, ele depois aplica a função F, obtendo uma função F. F de um valor vai ser F desse cara, F de G. Essa relação direta é a composição de função.
Então, essa função direta é a função composta que pode ser representada por f bola g de x, e tem gente que representa por f de g de x. A mesma coisa. Beleza? Então, o que é que acontece aqui? Essa função composta, que é a aplicação das duas, ele mandou chamar de h. Então, essa função h de x, que era o que leva o tamanho dos norte-americanos diretamente nos ingleses, essa função é igual a essa função f de g de x. Kenji, o que é que acontece com essa f de g de x? Você faz o seguinte: se eu quisesse f de 10, onde tem x eu colocaria 10. Se eu quisesse f de 20, onde tem x eu colocaria 20. Mas eu estou querendo calcular f de g. Então, onde tem x, eu vou colocar g. Então, vai ficar g de x menos 1 dividido por 8. Veja que onde tinha x eu coloquei g de x, onde tinha x eu coloquei g de x. Quando você faz isso aqui, quando você pega a função g de x, quem é g de x? G de x eu poderia substituir por 8x. Ó. Então, no lugar de g de x, substituir 8x menos 1 sobre 8. Aqui eu poderia ter escrito desse jeito, 8x menos 1 sobre 8. Se você observar, não tem. Mas eu também poderia, por exemplo, se eu pegar cada parcela dessa e dividir uma pela outra, vou ter 8x sobre 8 dá x, menos 1 sobre 8. Então, a resposta vai ser x menos 1 sobre 8. Se é x menos 1 sobre 8, letra A é aprovado. Beleza? Função composta é uma aplicação de uma função dentro de outra. Não tem que sofrer com isso. Não tem nada demais. Vamos embora para a semana. A gente vai fazer aplicações mais pontuais quanto à geometria espacial e entraremos na parte mais importante de função, que é a parte de função afim. Beleza? Em geometria espacial, prismas e cilindros. Espero vocês. Foco total. Vamos com tudo. Contem comigo. Abraço em todos. Fique com Deus.